Amém, amém, aleluia. Prazer, alegria poder partilhar com você parte da palavra de Deus nessa noite, nesse domingo de noite, domingo de Dia dos Pais. E nesse domingo especial eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. E eu quero meditar com você a respeito dessa parábola tão conhecida, parábola do filho pródigo. Parábola essa que já foi representada já como pintura em quadros de Rembrandt, objeto de estudo, de reflexão de muitos homens e mulheres de Deus ao longo de todos esses últimos séculos. E nessa noite nós temos o privilégio de abrirmos as páginas do Evangelho de Lucas para nós lermos e pensarmos a respeito dessa parábola. E eu tenho convicção de que Deus tem muito a te ensinar, a me ensinar, a respeito de como a gente vive e desfruta da nossa espiritualidade aqui nessa vida, pensando em especial a partir da realidade dessa parábola, que os irmãos sabem que eu já compartilhei desse texto algumas vezes aqui na igreja, mas hoje eu quero compartilhar a partir de uma outra ótica, de uma outra perspectiva. Em primeiro lugar, é fundamental a gente entender que essa parábola, ela está dentro de um contexto muito específico. Jesus, ele conta esta parábola porque publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Os publicanos e pecadores eram pessoas desprezadas pela sociedade da época. Os publicanos e pecadores eram pessoas que não eram benquistas dentro do meio religioso. Era um tipo de gente que, se a gente fosse fazer um trabalho de hermenêutica, de tentar aplicar esse texto para nós aqui, pense num tipo de pessoa que não estaria apta, que não teria a possibilidade de entrar por aquela porta. Entrar pela porta entraria, porque a gente não ia proibir ninguém de entrar. Agora, a pessoa que entraria por essa porta, mas que com certeza viraria alvo de comentários, de olhares discriminatórios e de buchichos. Os publicanos e pecadores que estavam se reunindo para ouvir Jesus incomodavam muito as pessoas, em especial quem? Em especial os fariseus e os mestres da lei. Incomodavam a classe religiosa, incomodavam os estudantes da Bíblia, da Torá, incomodavam esse círculo e esses ambientes religiosos. E é por conta desse incômodo, e eles chegam a falar aqui: este homem recebe pecadores e come com eles. Onde já se viu um rabi, um judeu, um mestre, receber pecadores, receber prostituta, receber publicano, gente que trabalhava a serviço de Roma, traindo a nação ali, o povo, os judeus, recebia estes e não somente recebia, sentava com eles para comer, recebia na mesa, num lugar de intimidade, ouvindo e percebendo que os crentes da época estavam muito incomodados. Jesus, ele conta 3 parábolas. Ele conta em primeiro lugar a famosa parábola da ovelha perdida, que quando é encontrada pelo pastor, o pastor comemora, se alegra, porque ele encontrou a ovelha que estava perdida. E depois ele conta a parábola da moeda perdida. Uma parábola que conta a história de uma mulher, história com E, tá? Uma historinha para poder ilustrar o conceito que Jesus está querendo ensinar. Uma mulher que perdeu uma dracma, perdeu uma moeda preciosa, e que quando encontra também comemora e faz festa. E aí, no verso 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai,
quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrarmos-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos ilumina com teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo fale profundamente ao coração de cada um que está aqui nessa noite. Que possamos compreender o que o Senhor deseja para nós. É em nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Esse texto nos leva principalmente a nos perguntarmos que filhos nós somos. Se nós somos os filhos mais novos, o filho mais novo da parábola ou o filho mais velho da parábola. O fato é que essa parábola conta para nós algo muito precioso para a nossa espiritualidade. Em primeiro lugar, a respeito do filho mais novo. Esse filho mais novo que chega de uma maneira arrogante, de uma maneira desrespeitosa, e pede para o pai a sua parte da herança. De maneira precipitada, porque o pai sequer estava morto ainda, e herança a gente recebe quando os nossos pais morrem. Mas ele, de maneira soberba, de maneira arrogante, de maneira desrespeitosa, pede, e o pai imediatamente reparte aquilo que lhe é devido, e tempos depois ele parte com esse dinheiro que ele recebeu, e ele gasta tudo de maneira irresponsável. Ele torra
a grana do pai. E torra a grana do pai, conforme pelo menos a acusação do filho mais velho, inclusive com prostitutas. Ele gasta o dinheiro de maneira irresponsável, onde não precisa gastar, e chega naquela situação que a gente poderia chamar aqui de cheque especial, que precisa fazer um empréstimo pessoal, empréstimo consignado, precisa apelar, e de repente aquilo vira uma bola de neve, e esse filho mais novo se encontra na pior situação que a gente pode imaginar. Numa situação em que ele tem vontade de comer comida até de porco. Tamanha a crise que ele se encontra, tamanha a situação em que ele está. E aí, dentro desse lugar complicado em que ele se meteu, ele para e pensa: opa, calma aí, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá, se ele me receber como um dos seus servos, eu tenho certeza que eu vou estar muito melhor do que eu estou agora. E ele prepara todo aquele roteiro: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno, etc, etc, etc. Faz todo um roteiro na cabeça dele, e ele vai se encontrar com esse pai. E o pai o recebe e o abraça conforme nós lemos. O recebe e o acolhe conforme nós lemos. E ele corta o discurso do menino no meio, e imediatamente dá ordem para os seus servos para que comecem a festejar. A história desse filho mais novo é a minha história. A história desse filho mais novo é a sua história, ou pode ser a sua história. A história desse filho mais novo é a história de uma humanidade que quis para si a autonomia da sua vida. Quis para si a viver com toda a potência que existe no nosso próprio egoísmo. É a história de uma humanidade rebelde, de uma humanidade mesquinha, de uma humanidade que dá as costas para a graça de Deus. É a história de uma humanidade que dá as costas para a misericórdia divina. É a história de uma humanidade que decide, na sua própria liberdade, dizer: não, eu não quero o amor desse pai, eu não quero o amor desse Deus, eu quero viver por conta própria. A vida é minha e quem manda na minha vida sou eu. Ponto final. Só que o que acontece na vida, o que acontece na minha vida, na sua vida, quando a gente quer tomar as rédeas da vida? Acontece o que acontece na vida de todo mundo. Vem dor, vem sofrimento, vem pandemia, vem angústia, vem medo, vem aflição, vem depressão, vem trevas, vem o escuro, vem a solidão. A gente se dá conta quando a gente vive a vida, quando a gente está vivendo a vida, que a nossa vida é muito sensível, que a nossa vida é muito frágil, e que quando a gente menos espera, a contingência da vida nos pega com uma pandemia, que quando a gente menos espera, a gente se percebe um pai completamente frustrado na hora de criar o seu filho, porque não fez nada daquilo que idealizou. A gente se percebe um cônjuge completamente frustrado, porque não soube viver e dar para o seu parceiro, para a sua parceira, aquilo que deveria dar. A gente se percebe completamente iludido e triste, porque os nossos sonhos não se concretizam, porque os nossos ideais não acontecem, e quando a gente se vê e se olha, a gente está que nem esse jovem aqui. A gente está querendo comer comida de porco, a gente está na lama, a gente está lá embaixo, a gente está no fundo do poço do nosso pecado. E pecado não no sentido de pecados, do pecado. Essa crise existencial com a vida, essa crise com a busca de sentido. Quem aqui nunca parou para pensar qual é o sentido da vida? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu acordo e trabalho? Que
vontade de comer comida de porco até. Tamanho fundo do poço que a gente chega. Só que essa história conta para a gente o seguinte, que essa nossa crise, que esse nosso pecado, que esse lugar em que todos nós aqui como filhos mais novos nos metemos, é um lugar que tem redenção, que tem solução, que tem luz. E a luz está na casa do Pai. A luz está na casa de Deus. A luz está nesse Pai que é capaz de olhar no fundo dos teus olhos, no fundo da tua alma, no âmago da tua crise, no furacão existencial que existe dentro de nós, abrir os braços e te receber como um filho amado. Abrir os braços e te receber como uma filha amada. E quando a gente quer e tenta preparar um discursinho para agradar a divindade, preparar um dinheiro para entregar para Deus, quando a gente acha que a gente pode fazer alguma coisa para conquistar o coração de Deus, antes que a gente expresse isso em palavras ou em atos, nós somos abraçados por esse amor transcendente, maravilhoso, inexplicável, que toca a nossa vida e que nos acolhe em toda a nossa crise, produzindo em nós sentido, produzindo em nós paz, produzindo em nós algo que só esse Pai de amor pode produzir. É um tipo de amor que Deus tem por mim e por você, que os nossos pais não são capazes de expressar para nós. É um tipo de amor que Deus tem por mim e por você, que a gente não precisa ficar se justificando. É um tipo de amor em que há um tipo de perdão envolto nesse amor, dentro desse amor, independente do tamanho do seu pecado. Essa é a história do Evangelho, essas são as boas novas do Evangelho. Você pode estar comendo comida de porco, você pode estar gastando toda a herança do pai com prostituta, você pode estar completamente distante, completamente derrotado, completamente para baixo, completamente vazio de tudo. Deus, Ele te ama. Deus, Ele me ama. E Ele é esse Pai amoroso de braços abertos, pronto para te agarrar, pronto para te segurar, pronto para festejar que você voltou para debaixo da segurança dele. Só que daí tem outro personagem importante, que é o filho mais velho. O filho mais velho dessa história. O filho mais velho é alguém que já está na casa do pai. É alguém que já está ali dentro. E esse filho mais velho, ele tem um problema muito grave. Porque quando ele percebe que o pai está festejando a chegada do filho mais novo, esse filho mais velho, ele fica com ciúmes, ele fica irritado, ele fica bravo com o pai, porque ele não consegue entender como que o pai, ele gasta tempo, investe um novilho gordo, investe em festa, mobiliza todos os seus servos e conservos, para fazer uma festança para esse que desperdiçou todo aquele dinheiro, para esse que desperdiçou toda a herança do pai com prostituta. Ele não consegue administrar isso. E esse filho mais velho, ele é justamente esses fariseus, esses mestres da lei. Ele é justamente pessoas que já estão dentro desse ambiente religioso. Já estão inseridos nesse ambiente que nós nos encontramos hoje. Esse ambiente de graça, esse ambiente de misericórdia, esse ambiente de partilhar desse amor de Deus. Só que filhos mais velhos se incomodam com quem entra por aquela porta. Filhos mais velhos torcem o nariz dependendo do tipo de vida que a pessoa que entra por aquela porta tem. Filhos mais velhos se incomodam e não dão conta de administrar um fato, que não existe pecado tão grande para Deus deixar de amar alguém.
E o filho mais velho, os fariseus e os publicanos da época de Jesus, ou quem sabe, os legalistas dos nossos tempos, não conseguem administrar na sua mente, dentro da sua lógica religiosa, muitas vezes de troca e de barganha, o fato de que Deus ama, sem pedir nada em troca. O fato de que Deus perdoa, de uma maneira incondicional. O fato de que Deus distribui amor com liberalidade. O fato de que a graça e a misericórdia de Deus se renovam todos os dias. Isso incomoda. Isso incomoda, isso irrita. Porque o filho mais velho está aqui, está trabalhando, está na escala, está sofrendo, está suando, está fazendo. Aí chega alguém ali e já está salvo, chega alguém ali e já está com Deus, chega alguém ali e já está nos braços do Pai. Já. Mas como? Não é dizimista fiel? Mas como? Não bate cartão na IBQ Educação às 10, não bate cartão no culto das noites, não bate cartão no culto de espiritualidade. O amor de Deus, ele transcende a nossa agenda. O amor de Deus, ele transcende os nossos horários. O amor de Deus, ele transcende as nossas caixinhas. E ele incomoda esses filhos mais velhos. Incomoda. Aí talvez eu já poderia ir para uma conclusão e para uma aplicação pensando, você é o filho mais novo ou você é o filho mais velho? Eu quero te dizer sim, que se você, nessa noite, chegou aqui, ou está nos assistindo pela TV, e você se encontra nesse lugar do filho mais novo, você se deu conta que a sua vida está arruinada, você se deu conta do tamanho da encrenca que você se meteu, em todas as dimensões, talvez financeiras, talvez físicas, talvez existenciais, dentro da alma, dentro do coração, psicologicamente falando, você como um todo está no fundo. Eu anuncio para você graça de Deus, misericórdia de Deus, amor de Deus, porque o Deus revelado em Jesus Cristo, como está lá na nossa placa lá fora, Ele é Pai, e Ele é um Pai amoroso que está pronto para te receber e fazer um belo de um churrasco, uma bela de uma festa para te acolher. Agora, se você é o filho mais velho dessa história, dessa parábola, eu quero te dizer o seguinte: independente da irritação que você tenha, independente dos ciúmes que você tenha por quem entra naquela porta e imediatamente acolhido pelo Senhor, o Senhor continuará acolhendo os seus filhos que estão voltando. O Senhor continuará acolhendo suas filhas que estão voltando. Independente da gente gostar, da gente se incomodar ou não, e eu falo por mim também, como um religioso, alguém que frequenta igreja, eu também preciso pensar se eu não sou esse filho mais velho. Eu também preciso fazer esse exercício. E independentemente da minha situação, da minha questão, dos meus ciúmes, do meu egoísmo, das minhas vaidades, do meu ego, Deus vai continuar amando os filhos pródigos e as filhas pródigas que retornam aos braços dele. Mas eu aprendi isso com Henry Nouwen, um autor, um mestre de espiritualidade, que a gente precisa observar o Pai nessa parábola. O que Deus deseja para mim e para você não é simplesmente deixarmos de ser o filho mais novo e regressarmos para a casa do Pai. Não é simplesmente a gente se dar conta que ser o filho mais velho é um caminho equivocado, que a gente deveria se alegrar com aqueles que entram. Nós precisamos entender o seguinte, que a proposta de Deus e a proposta do Evangelho para mim e para a sua vida é que o seu coração seja igual ao coração do Pai. É ali que se encontra o X da questão. O que Deus deseja para aqueles fariseus, para aqueles mestres da lei, é que eles tivessem um coração igual ao do Pai. O que Ele quer ensinar para os publicanos, pecadores, prostitutas que ouvem o Evangelho, é que eles tenham um coração igual ao do Pai.
E o texto diz para nós, lá no verso 20, que estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. Lá pelo verso 28, diz assim: então seu pai saiu e insistiu com ele, se referenciando aqui ao filho mais velho. Primeiro trecho ao filho mais novo, segundo trecho ao filho mais velho. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão nos visitando nessa noite, se nós quisermos aplicar e viver o Evangelho na nossa vida, a gente precisa alinhar o nosso coração com o coração de Deus, desse Deus que é Pai. E isso significa, em primeiro lugar, a gente saber sofrer, sentir a dor de um pai. Deus deseja que a gente sinta dor no nosso coração. Se nós quisermos ter um coração alinhado ao coração de Deus, isso implica necessariamente que nós sintamos dor. Porque um pai que ama verdadeiramente, é um pai que sente dor do filho que está distante, sente dor do filho que foi embora, sente dor do filho que partiu. Ele entrega a herança, ele permite que haja liberdade, porque só há amor onde há liberdade. Por isso o pai não vai coagir o filho a ficar, não vai forçar o filho a ficar. Ele vai falar: você quer ir? Então vai. Só que isso parte o coração de Deus, isso parte o coração desse pai. E se nós quisermos experimentar isso na nossa vida, experimentar essa realidade espiritual em nós, a gente precisa ter um coração partido. Um coração partido em relação a todos que estão distantes, a todos os que estão longe, a todos os que estão sofrendo nesse mundo, todos os que estão depressivos, para baixo, todos os que estão em trevas nesse mundo, todos aqueles que estão em crise nesse mundo, todos aqueles que estão em pecado nesse mundo. Isso precisa ser alvo da nossa dor. O nosso coração precisa sentir essa dor. Se nós quisermos ser a igreja de Jesus Cristo nessa terra, se nós quisermos experimentar essa realidade espiritual, a gente precisa pedir para o Espírito Santo tocar o nosso coração para que a gente sinta aquilo que o Pai sente, para que a gente sinta aquilo que o Pai sentiu um dia por mim e por você. Nós precisamos sentir isso. E da mesma forma, nós precisamos sentir também a dor dos filhos mais velhos que estão próximos e talvez ainda não compreenderam esse amor. Isso implica ter compaixão. Isso implica a gente chorar. Talvez a gente não vai chorar fisicamente, mas a gente vai chorar no nosso coração. Será que nós temos chorado os filhos e as filhas que estão distantes? Será que a gente tem chorado a violência do mundo? Será que a gente tem chorado a falta de misericórdia do mundo? Será que a gente tem chorado esse mundo complicado e violento que a gente tem visto presencialmente nas mídias sociais? Será que a gente tem chorado? Ou será que simplesmente a gente fica fazendo críticas superficiais, fica falando, mas será que a gente tem sentido a dor? Se a gente quiser ter esse coração igual de Deus, igual desse Pai, a gente precisa sentir essa dor. E mais do que sentir a dor, em segundo lugar, a gente precisa ter o perdão que o Pai tem. Esse perdão que implica uma não contrapartida. Nós precisamos aprender a perdoar. Aprender a perdoar como o Pai perdoa, como o Pai nos perdoa. Deus nos perdoou. E Ele não pediu nada em troca para a gente. Deus nos perdoou. Ele não pediu para você entrar em 500 escalas na igreja. Deus nos perdoou. E Ele não pediu para você ser dizimista. Deus nos perdoou. Ele não pediu para você ficar ajoelhado no milho. Ele te perdoou. Ponto. Ele esqueceu o seu pecado. Ele apagou o seu pecado na cruz do Calvário. Se nós quisermos experimentar aquilo que Cristo deseja que a gente viva, experimente na nossa caminhada, nós precisamos perdoar como Deus perdoa.
Quantas vezes a gente guarda mágoa no nosso coração? Quantas vezes a gente curte aquele sentimento horrível que a gente tem em relação às pessoas? Quantas vezes a gente fica enciumado como esse filho mais velho ficou e a gente não consegue dar o braço a torcer e simplesmente perdoar e receber e acolher e abraçar? Quantas vezes a gente acolhe na aparência, mas por dentro a gente não acolheu, por dentro a gente não perdoou, por dentro a gente ainda está odiando, a gente ainda está cultivando, porque a gente ainda não chegou onde Deus quer que a gente chegue, e Ele deseja que a gente chegue num lugar em que o nosso coração é igual ao coração dEle, um coração que perdoa. E por fim, a gente aprende nessa parábola que o Pai também é generoso. Ele não somente Ele sente a dor de quem está distante, Ele não somente é capaz de chorar essa dor, mas Ele é capaz de perdoar e por fim ser generoso. O pai, quando perdoa o filho mais novo, ele partilha tudo o que ele tem com esse filho mais novo. O filho mais novo se torna de novo alguém que habita a casa desse pai e desfruta dessa festa, desfruta dos bens do pai. E se você reparar, até mesmo o filho mais velho, ele fala: tudo o que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, porque o Pai é sempre generoso. E quando eu penso nessa generosidade, eu fico pensando a respeito do meu papel como pastor de igreja, do meu papel como um participante da igreja local, um participante desse corpo. Você já pensou o que significa sermos uma igreja que tem o coração igual ao coração do Pai? Você já parou para imaginar o que significa ser uma igreja e desfrutar de uma espiritualidade individual e comunitária, em que nós estamos diariamente sentindo a dor do mundo, diariamente perdoando as pessoas, perdoando o mundo, perdoando todos, diariamente estamos de maneira generosa partilhando de todas as bênçãos que nós temos recebido em Cristo Jesus? Você já parou para pensar no tamanho do testemunho, do que significa isso para o mundo, do que significa isso para essa cidade, do que significa isso para quem convive conosco no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vida? O convite que eu quero fazer para você nessa noite é para que você tenha essa paternidade de Deus no seu coração. O convite que eu quero fazer para todos nós é para que a gente humildemente, diante dessa parábola, a gente se coloque diante do Pai e a gente se pergunte se o nosso coração, ele é um coração que pulsa na mesma frequência do Pai. Deus, ele não deseja que a gente fique sendo somente o filho mais novo. Deus, ele não deseja que a gente fique sendo somente o filho mais velho. Deus, ele deseja que nós nos tornemos adultos, cristãos maduros, seguidores de Jesus maduros, que são capazes de partilhar com o mundo essas boas notícias, que são capazes de partilhar com o mundo boas novas. Gente que superou o ciúme do filho mais velho, gente que superou a dúvida se vai receber ou não o perdão de Deus. Gente que já foi perdoada, já sabe que tem perdão e que tem graça no Senhor. E gente que já sabe que não tem motivo nenhum para se tornar um legalista, para se tornar um crítico, um apontador de dedos dentro da igreja de quem é santo e quem não é. O caça-pecado. Gente que já passou por essa etapa e agora está numa etapa madura. A madura de ter o coração igual ao coração do Pai. Um coração que sente, tem compaixão. Um coração que perdoa. E um coração que é generoso e partilha. Eu oro para que nós, nesse Dia dos Pais, a gente possa refletir sobre o nosso Pai.
E principalmente, se nós como filhos dele, nós estamos seguindo de maneira alinhada com a vontade dele. Ele deseja, ele quer fazer uma obra na sua vida, fazer uma obra na minha vida, em que a gente não duvide mais do amor dele, em que a gente tenha condição, com toda a sinceridade da nossa alma, de nos alegrarmos com todos aqueles que estão chegando, como Deus se alegra. Que nós tenhamos condição de sentir como Ele sente, perdoar como Ele perdoa e sermos generosos como Ele é. Quero te convidar a baixar a sua cabeça nessa noite. Eu quero dar 1 minuto para você refletir e pensar. Refletir e pensar a respeito da sua espiritualidade, a respeito da maneira como você tem caminhado. Será que você ainda está lá no filho mais novo? Está na dúvida se Deus vai te receber ou não? Eu quero te dizer, Deus vai te receber. Deus vai te perdoar. Deus vai te acolher. Deus vai te amar. Se você, porventura, está como o filho mais velho, tendo dificuldade para festejar com o pai aqueles que têm chegado, aqueles que não se adequam a um padrão, aqueles que são diferentes, mas são igualmente amados por Deus. Que você possa ter o seu coração quebrado na presença de Deus, possa receber do Senhor graça o suficiente para ressintonizar a tua alma em relação às tuas emoções. Mas o desafio principal dessa noite é se nós já superamos essa etapa, estamos querendo mergulhar em algo mais profundo. Esse lugar mais profundo em que as nossas crises, os nossos medos a respeito da salvação já foram superadas, esse lugar mais profundo em que a gente sabe que as boas novas do Evangelho precisam ser anunciadas e precisam ser festejadas na medida em que mais e mais pessoas recebem essas boas novas. Um lugar mais profundo em que nós possamos tão somente sentir como o Pai sente, perdoar como o Pai perdoa e repartir como Ele reparte. Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite humildes, pedindo para que nesse dia dos pais, o Senhor nos ensine a ser pai como o Senhor é, pedindo para que o Senhor toque o nosso coração, para a gente superar toda infantilidade, para a gente superar toda imaturidade, e para que a gente consiga, Deus querido, em nome de Jesus, chegar num lugar em que o nosso coração é igual ao Teu coração, para que a gente possa ser um cristão nesse mundo que sinta o que o Senhor sente, que abrace como o Senhor abraça, que recebe como o Senhor recebe, que perdoa como o Senhor perdoa, que faz festa como o Senhor festeja. Deus e Pai querido, nós queremos experimentar a profundidade do Teu Evangelho na nossa vida, e para experimentar essa profundidade, a gente sabe que o que o Senhor deseja é que o coração da Tua igreja esteja alinhado com o coração do Pai. Faz isso em nós, Senhor. Teu Espírito Santo faça isso na minha vida, faça isso na vida de quem está nos assistindo nessa noite. Que em nome de Jesus, Pai, sejamos capazes de darmos essas festas como o Senhor deu aqui nessa parábola. Que sejamos capazes de comemorar e nos alegrar que mais e mais pessoas estão sendo acolhidas no Teu braço de amor. Que possamos ser bem resolvidos, tendo convicção de que nós já desfrutamos desse amor cotidianamente,
e queremos que mais e mais e mais pessoas desfrutem, Deus. Faz isso em nós, faz isso em nós, que possamos sermos pessoas generosas, gente que distribui, gente que acolhe, gente que transforma todo esse ambiente eclesiástico num lugar em que de maneira generosa as portas são abertas para mais irmãos e irmãs se sentarem na mesa de graça do Senhor, que possamos dar espaço na mesa para mais um, que possamos dar espaço na nossa comunidade para mais pessoas, que possamos dar espaço para gente que não tem igreja para ir, Pai, que possamos dar espaço para gente que não tem para onde ir, que esse lugar possa ser esse espaço, que esse lugar seja o lugar da festa dos pródigos, e que os organizadores dessa festa sejamos nós. Sejamos nós. É o que eu peço por mim, por todos nós aqui, em nome de Jesus.